Nós estamos começando agora o nosso programa de entrevistas da Convenção Batista Nacional do Estado de São Paulo. E hoje nós temos a alegria de fazer essa transmissão diretamente do nosso seminário aqui em São Paulo, do STBnet, o Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Essa série de entrevistas que nós estamos fazendo às segundas-feiras são entrevistas voltadas a apresentar a Convenção Batista Nacional para todos os irmãos, irmãs, os pastores, para que possam conhecer mais acerca dos trabalhos da Convenção, acerca da secretaria ou das secretarias, das instituições, dos órgãos, dos departamentos. E hoje nós temos a alegria de apresentar a educação teológica. Na última live que fizemos, falamos acerca dos nossos seminários teológicos e hoje nós vamos falar sobre a educação à distância. Eu quero lembrar que não é um debate, nós estamos apresentando aqueles que trabalham à frente desse importante ministério que é a educação cristã, e no caso, educação à distância. Mas você pode participar e deve participar, fazendo suas perguntas, também os seus comentários, para que a gente possa tornar esse momento bem interativo e também para que os nossos irmãos convidados possam também contribuir de alguma forma, trazendo um pouco mais de conhecimento acerca do ensino à distância. Hoje nós temos a alegria de ter a participação do nosso querido irmão Paulo Pescador, que é o coordenador de educação à distância do STBnet. Ele está aqui conosco para justamente dirimir as dúvidas que tenhamos acerca dessa modalidade de educação. Mas não convidamos apenas o nosso coordenador, convidamos também o nosso querido irmão Josenildo Sena, que estudou nessa modalidade. Ele participou, ele percebeu e viu como é o estudo à distância. Então, a gente vai ter o ponto de vista também do aluno, do estudante. E também convidamos o professor Márcio Feitosa, que é professor também no EAD. E aí a gente tem a visão do docente, e a visão do discente, para que a gente possa, desculpe o trocadilho, ter uma visão decente acerca do curso. Mas eu quero começar, como a gente sempre começa nesse bate-papo, falando e apresentando cada um. Gostaria de apresentar, então, o nosso querido Paulo Pescador, para que contasse um pouco da sua experiência no EAD e se apresentasse para os nossos irmãos que já estão conectados. Graça e paz, queridos. Eu sou o professor Paulo Pescador, como o pastor Maurício falou, sou o coordenador de ensino à distância, né, aqui do STBnet. Minha formação secular é na área da administração de empresas, pelo Mackenzie. Me formei aqui pelo STBnet também, nossa linha teológica, já tinha uma formação EAD também, complementei aqui, foi muito bom, foi assim, um divisor de águas para mim também, para muitos alunos, né? E assumi o ensino à distância do STBnet a partir do finzinho de 2015, né? Reformulamos um pouquinho o curso e a partir do início de 2016 nós retomamos o ensino e de lá para cá nós estamos construindo aqui um ensino à distância de qualidade, né? Pautado realmente nas Sagradas Escrituras. E é isso, né? Falar um pouquinho de mim. Eu sou também professor, além de administrador aqui do ensino à distância, e os dois irmãos eu não convidei à toa, conforme o pastor Maurício mesmo falou, eles são formados aqui na casa também, né? O Josenildo acabou de se formar aqui no médio, né? Ele tem muita experiência para falar, e eu não chamei aleatoriamente, por quê? Eu chamei o Josenildo, que é o aluno, agora ele está complementando o bacharelado livre, né? Ele é o aluno que mais interage com professores, então ele aproveita ao máximo os recursos didáticos, pedagógicos, a tutoria, tudo que nós oferecemos no nosso curso. E o professor Márcio Feitosa, ele foi o aluno fora da curva realmente na época em que estudou,
E é um professor formado na casa e formado no nosso ensino à distância. Que bom. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais o Josenildo. Josenildo, que igreja que você frequenta? Qual que é o seu trabalho dentro da igreja local? Amém. Eu sou membro da Igreja Batista Betel, fica lá na Avenida Comé. O pastor José foi o pastor durante muito tempo da nossa comunidade, e agora ele passou o bastão para o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, conheço bem. Sou casado, tenho 2 filhos, casado com a Sirlene, sou analista técnico, trabalho numa montadora e já fazem 7 anos que tenho a honra de estar à frente do Ministério Infantil da nossa comunidade. Poxa, que legal. Né? E se formou na nossa casa, então? Eu me formei agora, antes de começar a pandemia. Já estou fazendo a transição para o curso de bacharelado. Que bom, graças a Deus. Nós temos também o professor Márcio. O professor Márcio se formou aqui na casa também. E, professor Márcio, qual é a igreja que frequenta? Que ministério que exerce lá na sua igreja local? Boa noite, pastor. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos vocês, internautas que nos acompanham. Meu nome é Márcio, como o pastor Maurício falou. Paulo Pescador, um grande amigo, nosso coordenador, o Josenildo, a quem eu tive a honra de conhecê-lo hoje pessoalmente. Eu frequento a igreja Harvest Field Church, é uma igreja que tem a sua sede nos Estados Unidos, ali no bairro da Flórida, uma igreja que tem está sob o pastoreio do pastor Carlos, um pastor missionário há 25 anos já no campo, e que há 4 anos sentiu o desejo de abrir uma comunidade. Estamos bem pertinho de seminário, aqui no bairro da Água Branca, estamos há 4 anos na igreja, é uma igreja que acabou de nascer, está começando a crescer, está sofrendo todas as dores deste crescimento, que é muito natural, mas nós estamos lá, graças a Deus, já com uma boa quantidade de pessoas que têm se achegado, estamos ali louvando o Senhor Jesus Cristo. Eu também sou formado aqui pela casa, é um privilégio, e ser formado e hoje me tornar professor, para mim, é realmente um privilégio muito grande. Aqui sou muito grato ao professor Paulo Pescador, que me indicou, ao professor Maurício, que me aceitou aqui como docente da casa. Espero aqui estar dando conta do recado e estamos à disposição para aquilo que o seminário precisar. Pastor. Amém. Obrigado, irmão Márcio. E os irmãos já podem perceber que o objetivo do nosso seminário também é atingir e servir as outras igrejas e outras denominações também, que, afinal de contas, o curso EAD é um curso aberto, né, a todos aqueles que desejam aprimorar os seus conhecimentos teológicos, que desejam, na verdade, servir melhor a partir das suas vocações, procurar um conhecimento teológico que possa impulsionar o ministério na sua igreja local. Nós estamos passando uma pandemia terrível, mais de 100 mil pessoas morreram por conta dessa pandemia, estamos um pouco isolados, as igrejas durante muito tempo estiveram fechadas e agora elas começam a abrir. E a gente sempre faz essa pergunta aos nossos convidados: como é que está a situação da igreja, como é que vocês têm vivenciado esse momento? É um momento complicado porque a igreja depende muito do afeto, muito do contato, nós precisamos muito do olho no olho. Igreja, nós precisamos acolher as pessoas e acolhemos as pessoas. E eu gostaria de saber de vocês a experiência que tem enfrentado nas suas igrejas locais. Josenildo, como é que está lá na Igreja Batista Betel? Bom, na verdade nós temos caminhado, né, pastor? Dentro do que está sendo, que nós estamos passando dentro da pandemia, nós temos sido igreja. Na medida do possível, temos assistido a nossa comunidade através dos cultos online. Voltamos seguindo todos os protocolos no que diz respeito a servir a população de rua. Todo domingo a gente, seguindo todo o protocolo de saúde, a gente tem servido o café da manhã para as pessoas de situação de rua. E eu vou falar um pouco mais da minha parte com o Ministério Infantil. Nós temos, assim, a base que eu tive aqui no seminário, à distância, nos ajudou muito no que diz respeito a essa fase que nós estamos passando. Por quê? Nós estamos usando o mesmo conhecimento, a mesma base do seminário, com as aulas à distância, para nós assistirmos as nossas crianças. Um evento muito legal que nós conseguimos fazer, eu até agradeço a equipe do Departamento Infantil. Sábado nós conseguimos fazer uma EBF Live. Nós fizemos uma EBF pelo YouTube, legal. Tivemos mais de 1.000 acessos. Olha que depois joia. nós fizemos um drive-thru
lógico, seguindo todo o protocolo de saúde, as crianças foram até a igreja pegar o seu kit no carro do papai, da mamãe. Então, assim, na medida do possível, nós estamos caminhando, nós não estamos parados, né? Fomos desafiados a pensar um pouco fora da caixa. Amém. E graças a Deus, o Senhor tem honrado a fé dos nossos irmãos. Falta nós temos, pastor? Demais. Um abraço faz muita falta. Mas até lá, a gente vai se segurando da maneira que dá. O trabalho da Igreja Batista Betel é um trabalho maravilhoso na assistência aos moradores de rua. A gente tem acompanhado alguns trabalhos, por exemplo, aqui no centro da cidade, feitos por algumas igrejas católicas. O padre Lancelotti faz um trabalho excelente, e a gente fica muito feliz de perceber também que igrejas batistas, igrejas evangélicas, elas também têm se preocupado com os moradores de rua. E, principalmente nesse período da pandemia, são os grupos mais vulneráveis, um dos grupos mais vulneráveis é dos moradores de rua, se não o maior ou mais vulnerável, né? Então, eu fico feliz de ver o pastor José Silva, o pastor Alexandre, né, ali cuidando desses moradores de rua. E com histórias muito importantes, interessantes. Eu estava ouvindo algumas pessoas que trabalham com moradores de rua dizendo que o que mais eles precisam é ser ouvidos, que a invisibilidade social deles é uma coisa terrível, né? Então é importante ter escuta, ter ouvidos, e isso faz toda a diferença. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Pastor Márcio, né? Como é que tem lidado lá com a igreja? Como é que está? Voltou? Os trabalhos voltaram ou não? Como é que está a dinâmica lá? Realmente esse episódio na história contemporânea que nós estamos vivendo foi algo que realmente transformou a gente, e acho que a igreja será outra após essa pandemia, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A verdade é que a pandemia acelerou alguns processos. Sim. Uma igreja que tinha um projeto, na verdade, como eu acabei de dizer, uma igreja nova, tinha um projeto de trabalhar no mundo online, mas de forma pausada, entendendo que a maturidade estava vindo para que caminhássemos para essa oportunidade. A pandemia acabou acelerando tudo isso. E acelerou não só no plano digital, como também no social. A igreja tinha também o projeto de iniciar em breve um projeto social, e isso acabou sendo extremamente adiantado por causa da pandemia. A igreja também vem servindo as várias comunidades que nos cercam ali, pelo menos 4 ou 5 comunidades têm sido servidas semanalmente, ou, na pior das hipóteses, quinzenalmente, com cestas básicas, doadas pelos membros da igreja, pelos empresários da igreja que sentiram essa necessidade. E no plano virtual foi algo incrível, assim, pastor, porque era um desejo nosso, na verdade, mas a gente olhava sempre para as dificuldades, né? Estava faltando realmente um Josué, um Caleb lá para olhar mais para a bênção, mais para a terra prometida, para aquilo que o Senhor poderia fazer, mas a gente ainda ficava olhando somente para os filhos de Enaquim lá e vendo o tamanho dos gigantes. Mas Deus é Deus, Ele sabe como trabalha com a igreja. A igreja parou no dia 15 de março, definitivamente, com as suas atividades, em razão da necessidade dessa autorresponsabilidade que nós sentimos. E assim que houve a possibilidade por parte do governo da retomada, nós retomamos tomando todos os cuidados. Mas, nesse período todo, nós conseguimos, sim, ir para o mundo online, com os cultos ao vivo no Instagram, no YouTube. E a resposta da igreja foi algo realmente bastante interessante. Tanto na participação virtual, quanto naquilo que também nos preocupava muito, que era a questão, e não dá para fugir disso, a questão financeira da igreja, principalmente de uma igreja que acabou de nascer e tem os seus compromissos. E, graças a Deus, deu tudo bem, nós voltamos agora, a igreja nos surpreendeu, abrindo a capacidade de 30% a 40% que a lei nos permite. Nós fizemos a utilização de um aplicativo pelo qual os irmãos fazem as suas inscrições, e o povo tem que correr. Libera o link na segunda-feira, se não correr, vai ficar sem ir para o culto no domingo, porque realmente todo mundo tem vindo. É incrível como a pandemia resgatou a necessidade do povo voltar ao redor da Bíblia, voltar com muita sede. O Gesonildo falou aqui a questão do abraço. Realmente nós temos sentido isso, a falta
E a pandemia parece que fez resgatar em todos nós essa necessidade do abraço, do calor humano, embora não possamos abraçar, mas o olhar tem sido fundamental nesse momento. E eu queria dar aqui o último testemunho a respeito dessa questão virtual. Em meio à pandemia, o pastor nos chamou para um grande desafio. Falou, eu gostaria que nós lançássemos aqui um departamento de estudo bíblico em meio à pandemia. E isso nos falou, pastor, o senhor tem muita fé e a gente vai se agarrar nessa fé, porque realmente... para os cultos, a gente já pensou que haveria uma dificuldade, imagina para o estudo bíblico, né? A impressão que a gente dá é que parece que o crente não quer muito. Mas nós fomos surpreendidos. Nós bolamos um sistema semipresencial, no qual os estudos bíblicos têm sido feitos a cada 15 dias, aos sábados, na nossa igreja, e na terça-feira seguinte nós entramos no mundo online para tirar dúvidas, para conversar um pouco mais sobre o que foi tratado, e a igreja respondeu poderosamente. Estava mostrando para os amigos agora aqui, a gente abriu 120 vagas, e acreditando que, vai vir uns 10, 20, 30, e para a honra e glória do Senhor Jesus, 100% das vagas aí preenchidas. Me parece que a igreja entendeu que no momento difícil da história do povo de Deus, nos momentos em que as pandemias atacavam, o testemunho de Esdras e Neemias nos mostra que quando eles voltaram para o estudo da Sagrada Escritura, Deus reavivou o seu povo. Amém. A gente está acreditando nessa promessa para os dias atuais. Uma coisa importante que essa pandemia nos ensinou foi isso, porque todos nós já sabíamos que a tecnologia estava aí presente e, claro, que principalmente pastores como eu, com uma certa idade, 40 anos, mais ou menos, né, já sabia que a gente precisaria entrar no mundo da tecnologia. Mas eu estava um pouco acomodado, acreditando que isso seria para a nova geração, seria daqui a alguns anos, né, que a gente utilizaria todo esse material, essa tecnologia que nós temos. A verdade é que a pandemia fez com que a gente se coçasse, como diz o pessoal aí, né, corresse atrás. E a gente vê o quão isso foi importante e a verdade é que veio para ficar, né? Pastor, professor Pescador, né? A gente tem visto que a tecnologia tem auxiliado a igreja nesse período de pandemia. Qual a sua realidade lá na igreja local? Assim, a realidade não mudou muito aí da dos irmãos, né? A igreja retomou, também, lógico, tudo dentro da lei, certinho, com aquele percentual de pessoas que podem ir, né? Máscara, famílias sempre ali juntas, né? E com um certo distanciamento de outras famílias também, né? Um tempo bastante grande. E as atividades, né? Retomadas mesmo aí. Não vou me estender muito já para entrar na parte do EAD, mas não muda muito realmente do que eles falaram, né? Da realidade dos irmãos. Nós temos aqui já alguns irmãos que estão conectados e já estão cumprimentando a gente. O Sandro Roberto, o Wagner Aquesta, a Maria Turra, aluna aqui do nosso presencial. O Cido, ex-aluno também, pastor José Aparecido. Altair, pastor Altair, da Zona Leste também, ex-aluno. A Maria Turra dizendo parabéns pelo belo trabalho. Luiz Henrique, ex-aluno aqui da nossa casa. Luciana Silva, ex-aluna e também responsável pelo departamento feminino da UFBN, da nossa convenção. A Carla Rubinek, também ex-aluna aqui da nossa casa. Olha quanta gente, João Alves, o Sandro Roberto até diz, o Jocena, meu amado amigo e irmão, esse é fera. Depois você pode pagar para ele, né, o café que deve ter prometido para ele fazer esse comentário. O Marcos Guedes, também sempre ligado com a gente, a Dorothy, Léo Bessa, Jair Caetano, o professor Sandoval Oliveira, pastor e diretor também da nossa FABC, do nosso seminário lá no ABC, o Dan Roberto e também o Altair dizendo parabéns pelo belíssimo trabalho de divulgação dos trabalhos da nossa convenção. Esse é o objetivo mesmo, meu querido Altair. Eu quero passar agora para a pergunta do nosso tema, que é justamente a questão que é o que nos faz aqui nos reunirmos nesse local. Eu quero perguntar, primeiramente, ao pescador, quando surgiu o EAD? Fala um pouco sobre esse ensino à distância, porque a gente tem uma certa ideia, pescador, que isso é uma coisa agora, desse tempo atual. De fato,
surgiu agora por causa da internet, o ensino à distância. O que você pode dizer acerca disso? Assim, primeiramente eu quero fazer uma diferenciação rápida, né, de ensino à distância e educação à distância. Como assim? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, né? Fazendo essa diferenciação, nós vamos entender aí um pouquinho do surgimento e do desenvolvimento do ensino à distância no decorrer do tempo, né? Ensino à distância seriam aí métodos e recursos, né, de transmissão de conhecimento à distância, não necessariamente integrados, ok? Isso é ensino à distância. Já a educação à distância, embora ela tenha sido considerada já como uma modalidade de ensino há mais tempo lá fora, no Brasil, a partir do ano de 2005, por meio da portaria 5622, o ensino à distância passou a ser reconhecido como modalidade de ensino, uma modalidade educacional. Ou seja, nesse sentido, ela é um conjunto de recursos, tecnologias, atores, né, métodos, metodologias, ferramentas que planejados, né, minuciosamente planejados dentro de um planejamento pedagógico, procura integrar todos os atores envolvidos no processo educacional, né, professores, tutores e alunos, por meio de ensino interativo. Isso é muito importante dizer. O EAD hoje, a educação à distância, a EAD, melhor dizendo, ela é um conjunto que visa o ensino, né, por forma de interação. Isso por meio de várias plataformas ligadas aí às TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação, que fazem do ensino à distância hoje um ensino multidirecional, né? Então, tendo isso em mente, os autores, normalmente, eles dividem o surgimento e o desenvolvimento da educação à distância em 4 fases, ou até mais fases, né? Tem autores que divergem aí no número de fases ou de gerações, né? Primeira geração é o ensino à distância por correspondência. Isso é algo antigo, não é algo novo, pastor Maurício. Já temos aí relatos ali dos filósofos gregos da antiguidade que ensinavam seus discípulos tanto presencialmente como por meio de correspondências e de materiais escritos, também aqueles à distância. Quer dizer que o iniciador da igreja é o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, que iniciou o ensino à distância? No caso, também nós temos a questão dessa utilização de ensino. O livro se nós formos diferenciar ensino à distância de educação à distância, por exemplo, o livro é uma metodologia de ensino à distância, né? E isso já é algo antigo. Então, os apóstolos usaram bastante isso também nas epístolas. Então, essa é a primeira geração. Vamos falar no Brasil, especificamente, para termos uma noção um pouco mais específica, né? Instituto Universal Brasileiro, né? Era um ensino à distância, não era educação à distância, porque não tinha várias tecnologias, vários processos, mas era um ensino à distância por meio de correspondência. Você ia no correio, retirava o seu material, aí estudava lá corte, costura, fotografia, datilografia, fazia lá, e era você interagindo com o material. Então, era algo, assim, autônomo, né? O aluno é quem determinava. Hoje já mudou esse negócio aí também. Segunda geração veio através aí do rádio. Lógico, também é bom ressaltar que há divergência entre autores e também o impulso para a educação à distância por meio de correspondência foi dado principalmente ali no advento da imprensa, okay? Da imprensa moderna. E o segundo seria o rádio, né? A questão do rádio. O rádio, no Brasil, vamos falar especificamente do Brasil, ele surgiu em 1922, muito cedo, já em 1926, por meio ali de Roquete Pinto, né? Nós já vemos ele passar alguns programas com ensino à distância logo no início do rádio. O apogeu do rádio foi na década de 1970, onde nós temos ali, por exemplo, o Projeto Minerva, que era um projeto de ensino à distância por meio do rádio. Terceira geração que eu vou falar aqui, TV,
Década de 1980, temos os telecursos surgindo. O que acontece? Houve um convênio entre o Grupo Gerdau, que é um grupo de siderúrgicas, né, indústrias de aço, e a Fundação Roberto Marinho para treinamento dos funcionários. Isso funcionou muito bem. Em seguida vieram os telecursos, né? Aí 1980 para 1990, Telecurso 2000, formação de ensino de primeiro e segundo graus na época, né? E aí foi indo, né? E nós viemos a ter a quarta geração, que é a internet. O advento da internet revolucionou tudo. Lógico que a internet, no início, ela era a internet ali, web 1.0, era uma internet um pouco mais estática, né? E depois do ano 2001 veio a internet 2.0, uma internet um pouco mais dinâmica, que permitiu a criação de ferramentas, de ambientes virtuais, né? Ambientes virtuais aí de ensino. Então, hoje, nós vemos que há realmente uma grande tendência de quê? De dependência das tecnologias, uma tendência cada vez maior, e o professor e a instituição que não se atualizarem constantemente vão ficar para trás, certamente. E, só para encerrar, na época dos apóstolos, na época dos filósofos, eles usaram o melhor da tecnologia que eles tinham, que eram os papiros e os pergaminhos. Perfeito. E é interessante a gente observar esse desenvolvimento. Tem um curso que é oferecido pela Universidade de Harvard, que é um curso na área de computação, que é interessantíssimo. É um curso que é mais assistido pela internet e tem mais alunos. E é um curso em que você, através de uma realidade virtual, você se senta numa sala de aula. É como se você estivesse no primeiro banco e, olhando a tela do computador para a direita e para a esquerda, você vê os seus colegas atrás também participando da aula, né? Então, é interessante ver como se avança a tecnologia para que as pessoas possam ter acesso na sua casa, né, de uma educação de qualidade. Eu gostaria de perguntar ainda, nessa questão do EAD, eu até gostaria de participar um pouco, né, falando da experiência aqui nessa casa. Aqui no STBnet, o EAD ele surgiu de uma preocupação por conta da formação dos nossos pastores. A Ordem de Pastores, na época, por volta de 2014, foi feita uma comissão, e essa comissão analisou que haviam muitos pastores egressos de outras denominações que entraram na Ordem de Pastores, mas, no entanto, não tinham uma formação boa, né, a respeito da identidade batista nacional. E essa comissão, juntamente com o Seminário Teológico, resolveu, então, fazer um curso de 6 meses com matérias que fossem matérias de identidade batista nacional. Mas como nós faríamos isso? Pastores já estavam com as suas igrejas, alguns pastores estavam longe da capital, né, e aí surgiu a ideia de fazer à distância, né? E o curso EAD aqui do seminário surgiu justamente da preocupação de dar um bom curso de identidade batista para os egressos de outras denominações. E aí depois o pescador assume, né, o seminário, assume o EAD, dando outras feições e ampliando o trabalho do EAD. Mas ainda quero explorar um pouquinho mais ainda o pescador, perguntando qual é a diferença do EAD, do ensino presencial e do semipresencial, porque são modalidades diferentes. O EAD é como se gravasse uma aula na sala, né, e passasse para o pessoal. Como é que é esse ensino EAD? Eu gostaria até de te ouvir e ouvir a experiência também do aluno e do professor. Ótimo, pastor. Presencial, não precisa explicar muito, né? Todo mundo já fez, se não fez, né? Porque nunca estudou na vida, né? É difícil alguém... Se não fez EAD, não significa isso, mas presencial, sim, né? Então, é uma sala, lógico, o professor desenvolve o conteúdo, passa o conteúdo ali, aí o importante da diferenciação, em um local específico, em um horário e dias específicos, aí sim.
Esse é o presencial, né? Semipresencial já é um ensino que é chamado também de ensino híbrido. Ele tem um grande percentual de aulas presenciais e também um grande percentual de disciplinas e aulas à distância, né? Então, o que acontece, meus queridos? Dentro, inclusive, da modalidade híbrida, né, que nós chamamos aí semipresencial, existe algo bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar, da sala de aula reversa. O que seria isso? Já ouviu falar, pastor Maurício, sala de aula reversa? Normalmente, no presencial, o professor ele passa o conteúdo e determina para o aluno estudar aquele conteúdo ali e fazer as atividades em casa. A sala de aula reversa, que é do semipresencial, o semipresencial é tudo de bom, ele pega o que tem de melhor do EAD, o melhor do presencial também e une, né? O que acontece? Você passa o conteúdo, o aluno estuda o conteúdo em casa e vem para a sala de aula para praticar, ou seja, isso é muito importante em universidades, por exemplo, que tem a questão laboratorial, né? Mas daria para aplicar isso em teologia? Daria. De repente, uma aula de homilética, passa todas as aulas ali, o processo, você prepara e vem pregar aqui, né? Vem pregar no seminário, ou algo parecido, uma aula de discipulado ou até de ação social. Você pode fazer em casa o estudo e vamos sair todo mundo aqui, vamos entregar sopão, vamos evangelizar. Algo parecido, acho que daria para fazer, né? E EAD é 100% à distância, praticamente. Então, nem sempre é 100% à distância, porque ensino regulado, que é o ensino de universidades, faculdades reconhecidas pelo MEC, você tem os polos onde você faz a prova presencialmente, nem por isso é chamado de semipresencial. Tá? E também, hoje, nós temos uma interação grande aí, né? Tem alguns mitos, né? Algumas coisas em relação ao EAD, depois se der a gente fala, se não der a gente deixa para outra oportunidade, né? Mas a questão lá, no EAD, no presencial eu tiro minhas dúvidas, no EAD também você tira, né? E tira a qualquer momento e você consegue esclarecer as suas dúvidas, entre outras coisas. Mas a grande questão é que existe hoje uma polarização em várias áreas, em todas as áreas praticamente. Na política nem se fala, alguém fala uma coisa, o outro já fala, você é comunista, você é isso, você é aquilo. Na teologia, a pessoa fala uma coisa, você é arminiano, você é calvinista, aí fica naquela coisa, ou é uma coisa ou é outra. Se Deus é soberano, o homem não pode ser livre. Se o homem é livre, Deus não pode ser soberano. Mas a Bíblia diz que é uma coisa e outra. Em relação ao EAD também, não é uma coisa ou outra, ou presencial ou EAD, né? Os dois têm qualidades, os dois têm limitações, né? Mas podemos extrair o melhor dos dois, os dois funcionam e funcionam muito bem. Nosso curso presencial aqui é algo maravilhoso, nosso curso EAD, não vou falar, eu deixo para eles falarem, né? E é isso, né? Então, por exemplo, nas atividades hoje de um curso presencial, já tem uma portaria que determina que pode-se colocar até 20% de aulas à distância e ele não deixa de ser presencial. Entendi. Ok? Tem portarias, né, do MEC regulando, né, esse conceito de presencial e também semipresencial. Né? Quero ver agora a experiência do aluno, porque o pessoal diz que ensino à distância é uma moleza, né? É muito fácil, é brincadeira. E eu queria ouvir da experiência, né, do Josenildo, se é isso mesmo, né? Pode ser moleza em outros seminários, porque aqui o negócio é sério. Não, na verdade, o nosso seminário ele é uma pérola, como o pastor Pescador fala. E estudar à distância, para mim, tem sido muito bom, porque eu tenho uma agenda de trabalho muito corrida. Então, eu posso falar que o nosso curso EAD ele é internacional. Nós não estamos presos a quatro paredes. Eu já fiz aula da Argentina, eu já fiz aula da Suécia, eu já fiz aula da China. Então, quer dizer, se eu estivesse fazendo o curso presencial, possivelmente eu perderia essas aulas. Então, com essa portabilidade, que eu trago o curso dentro do meu celular. Aonde eu tenho a internet, eu consigo fazer a minha aula. Eu consigo fazer as minhas leituras. E, diga-se de passagem, as leituras são pesadas. A gente não sai do seminário igual o Horácio, como o pastor fala, né? O seminarista não sai igual o Horácio, a cabeção e o bracinho. Não, mas o seminário ele tem essa tradição.
de formar pensadores. E só se forma pensadores a partir do momento que você lê, que você questiona. E desmistificando isso, está aqui o pastor, professor nosso aqui, professor também, pastor, a interação é muito grande. E já teve momentos que eu estava fazendo aula da professora Márcia Zoner, que é excelente, são excelentes as aulas da professora. Eu mandava uma pergunta para ela no WhatsApp, em 5 minutos ela me respondia. Então, quer dizer, temos que desmistificar isso. E o bom é que o nosso seminário está sempre um passo à frente. Por quê? Nós temos 2 opções. Se você não se encaixa no perfil EAD, você tem o curso presencial. E você tem que ser disciplinado tanto para um quanto para o outro. Então, quer dizer, a pandemia chegou, né, pescador? E para a gente não fez diferença nenhuma, porque nós estávamos preparados. Então, eu acho que o ensino à distância, no meu caso, que viajo muito, caiu como uma luva. É bom ouvir esse testemunho. Aliás, a propaganda foi muito boa do Josenildo também. Vestiu a camisa, né? Estou vendo que ele está com a camisa do seminário, né? Mas eu quero ouvir agora o professor. Me explica como é que é essa metodologia, professor. O que tem numa plataforma EAD? Né? O que o aluno encontra, por exemplo, quando ele abre o computador e ele vai começar a estudar? Né? Que tipo de material, né, é proporcionado para ele? Ok. Eu gostaria até, antes de falar da nossa plataforma, que é sensacional, sim, eu gostaria até de falar da experiência ruim que eu já tive do EAD. Eu sou professor há 22 anos e, durante toda a minha profissão, eu sou oficial da Polícia Militar e eu participei das primeiras reuniões em que a Polícia Militar aqui em São Paulo ela desejou implementar o ensino à distância em todo o Estado. Nós estamos falando de 100 mil homens que precisam ser alcançados a cada semestre, pelo menos no mínimo, para uma requalificação, para uma atualização profissional. E aí eu vou falar para o senhor que foi muito complicado. Primeiro, pela falta de tecnologia, pela falta de plataformas, falta de recursos, falta de profissionalismo na área, e, por que não, também a falta até de recursos públicos destinados para isso, porque conversava com o Paulo Pescador enquanto vinha para cá, a verdade é que o ensino à distância ele começou no Brasil com uma pecha muito ruim de que era algo de segunda linha. O ensino EAD é o plano B. Se não der certo no plano A, a gente vai para o plano B. Então, as próprias instituições parece que não acreditavam muito no ensino à distância, e por isso se começou com pouco recurso, se começou com material de segunda linha, e a internet no Brasil, então, há 20, 22 anos atrás, era algo muito, muito precário. Então, eram plataformas que não nos possibilitavam a interação com o professor, não nos possibilitava a troca de material, então era muito complicado. E eu participei desse processo no início, e foi um processo que se iniciou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Estamos falando com aqueles que seriam os comandantes, excelência no estudo no Brasil. Tamanha dificuldade. E eu passei por todo esse processo durante os 20 anos e hoje posso afiançar que naquela corporação, por exemplo, o ensino à distância é algo de primeiro mundo. Como transformou. Eu fui professor nos últimos anos da minha carreira de ensino à distância no Barro Branco e também nas outras escolas superiores da Polícia Militar, e a interação do aluno era praticamente full, era online, não tinha delay. A gente dava aula para o aluno aqui, enquanto a aula está sendo ministrada, alguém está do lado, possibilitando ali o aluno fazer questionamento, e durante a própria aula, os questionamentos eram resolvidos por causa dessa possibilidade, dessa plataforma, dessa tecnologia que chegou de vez para o Brasil. Então, eu sou muito entusiasmado pelo ensino à distância. Entrei também sem muito acreditar, confesso. Achava que, não, isso não existe. Eu sempre fui um aluno muito ativo na sala de aula para interagir com o professor e com alunos. Eu falava, como é que isso vai acontecer aqui? E aí, na plataforma inicial, isso não possibilitava, eu falei, isso aqui não vai muito à frente, não. Mas, ainda bem que eu caí do cavalo, na verdade, porque o ensino à distância é uma realidade. Eu não abro mão nos dias atuais, muito pelo contrário. Para mim, o ensino à distância é uma ferramenta que chegou para viabilizar. Tem até o aluno Léo aqui no site, aqui, que ele disse que o ensino à distância, ele colocou aqui, com o EAD, os caminhos entre o aluno e o diploma foram reduzidos, facilitando a vida daqueles que almejam o crescimento profissional e o crescimento espiritual. E eu acho que é uma grande verdade. Para você que assiste a gente, e você que convive comigo lá na igreja, sempre que me
me perguntam, e eu visto a camisa do STBnet também, porque realmente foi algo que o meu irmão me indicou e eu fiz, e foi algo que mudou a minha vida eclesiástica, mudou o meu patamar espiritual a partir do momento em que, pelo ensino à distância aqui no STBnet, eu vim fazer o curso de teologia e realmente foram outros níveis alcançados no meu grau de conhecimento. E hoje a plataforma, então, é sensacional. Quando eu estudei no STBnet, era uma plataforma um pouco mais simples, que já era boa, que para mim foi muito significativa, mas a plataforma do Maestros hoje ela é incrível. O aluno ele tem a possibilidade de assistir a aula no horário que ele deseja, assistir essa aula quantas vezes ele deseja. Ele pode, enquanto a aula, logo abaixo do vídeo, mandar perguntas para o professor, que vai receber no seu e-mail, que vai responder prontamente. E tem um camarada lá chamado Paulo Pescador, que se a gente não responde logo, ele já envia um WhatsApp para a gente, falou, rapaz, dá uma olhadinha no seu e-mail aí, porque já tem pergunta, porque a plataforma manda para ele também a pergunta. Então, é uma interação muito grande. Discussão. Nós temos quizzes, onde o professor faz perguntas logo após ali a exposição do conteúdo para ver o que foi assimilado ou não. Nós temos a possibilidade de ter ali, assistir a vídeos que os professores colocam. Então, por exemplo, eu acabei de fazer agora a aula sobre a introdução à teologia sistemática, e, para minha surpresa, vou fazer o comercial dele aqui, tinha uma aula lá do professor Maurício. Eu falei, poxa, o professor Maurício dando mais um pouquinho de pitadinha para a gente de conhecimento. Então, é uma interação muito grande. A gente tem quiz, tem a prova está lá para a gente fazer também, e a prova que a gente faz ali, e a prova é séria, né? O pastor Paulo Pescador judia da gente, ele põe uma questão com 12 alternativas para a gente escolher entre as 12, quer dizer, é 0,00000 de possibilidades lá, né? Mas a possibilidade que nós temos de ter acesso à aula, sem dizer o material, né, professor? O material é de uma grandeza absoluta, né? Apostilas comentadas, extremamente atualizadas. Enfim, estou aqui fazendo comercial não porque estou no STBnet aqui, sou professor da casa, é porque eu já andei por outros EADs e eu vi a dificuldade que foi e o quanto o STBnet realmente ele se preocupa com o aluno em oferecer a melhor ferramenta digital de aprendizado. Nós temos aqui alguns irmãos que estão dizendo que o áudio está baixo, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar, então, esse áudio, né? Mas, desculpa, pastor, só para complementar, Sim. Pelo menos os que estão me dizendo aqui, o áudio está um pouco baixo no Instagram também, tá bom? Se puder dar uma olhadinha lá, ajuda. Tá ok, talvez. Aqui eu estou vendo pelo Facebook. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, aliás, é um testemunho do Marcos Guedes. Ele diz, ingressei no seminário em 1966, aliás, em 96, né, e me formei em 1999, no presencial. E hoje estou fazendo uma faculdade EAD, onde requer mais disciplina para estudar e aprofundar nas leituras e pesquisas. O EAD realmente requer empenho do aluno. Achei interessante esse testemunho do Marcos, mostrando que há necessidade de disciplina. Tanto é que tem gente que entra no EAD pensando uma coisa e desiste, né? Porque realmente há necessidade de disciplina. Queria fazer uma pergunta agora para o professor Paulo Pescador. Como é o papel do professor tutor, né? Como é que é o EAD? O EAD não é simplesmente a reprodução de uma aula em sala, né, do presencial. Qual é o papel do professor tutor? Muito boa pergunta, pastor Maurício. Nós temos as duas figuras, na verdade, o professor e o tutor. O professor pode ser professor tutor ou pode ser só o conteudista, né? Então, tal como na modalidade presencial, o professor é quem elabora as aulas, desenvolve o conteúdo, plano de aula, seleciona leituras, dá atividades, prepara avaliações, entre outras. A diferença está aí na questão da função do tutor. Por quê? O tutor, ele é uma pessoa-chave, né? Nem todos os professores no EAD serão tutores. A maioria dos EADs de universidades, isso está mudando, tá?
pessoal está chamando a atenção para a necessidade do professor também se envolver na tutoria e na interação com o aluno. Mas o tutor ele é uma figura-chave no processo educacional à distância. Por quê? Porque, primeiro, ele é o agente interpretativo do professor, ou seja, é ele quem vai interagir primeiramente com o professor, ele tem que estar muito alinhado com o professor, interpretar a aula para poder esclarecer as dúvidas dos alunos, né? Ele também é aquele que é o agente interativo da plataforma e do curso à distância. É ele quem vai interagir com os alunos, vai responder às dúvidas dos alunos, é ele que vai responder os fóruns, fazer correções, entre outras coisas, e cobrar, inclusive, os alunos, né? Que estão ali, ou não acessaram, faz 2 dias que você não acessa, algo parecido, né? Ele também é um incentivador, né? Ele motiva e encoraja os alunos na plataforma também. Ele está sempre em contato com os alunos. Ele é importantíssimo no processo de gestão de curso à distância. Por quê? Porque ele também vai esclarecer dúvidas sobre a plataforma. Eu faço muito esse trabalho de tutoria também, né, no nosso curso. Esclarecer dúvidas sobre a plataforma, ensinar o aluno ali, ou resolver algum problema, às vezes dá algum probleminha, ou algum desenvolvimento que a gente pede, né? O tutor ele está sempre em contato, né? Ele conduz o aluno realmente em todo o processo educativo e promove realmente a interação dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, conforme eu falei, o professor é muito importante. No nosso curso, a maioria dos professores são professores tutores. Tá? Na maioria das disciplinas, antes não era assim, agora que nós avançamos nas gravações, a maioria já é professor tutor, ou seja, é o próprio professor que vai tutoriar e responder, e pode até ter um tutor ou outro a mais ali também, que vai auxiliar esse professor. Então é muito importante isso, é um dos diferenciais do nosso curso também. Amém. Bom, eu quero saber do pessoal se já melhorou o som, alguns estão dizendo que já deu uma melhorada. Mas tem uma questão que eu acho interessante colocar aqui em debate. Como foi dito, é uma modalidade diferente de educação. Eu creio que a educação presencial ela tem tem os pontos positivos de você estar junto do professor, ter um contato com os colegas, ter uma rede de relacionamentos, ter uma maneira mais informal de lidar com os seus colegas. Isso é o presencial, a gente ganha com isso. E no fator cristão, no ensino teológico, há necessidade, claro, de um contato mais estreito, de um discipulado, de você poder até conversar de uma maneira até mais pessoal, né, acerca das suas dificuldades, dos seus problemas. Então, o ensino presencial permite isso no seminário. Mas, ao mesmo tempo, nós temos no EAD algumas facilidades. Por exemplo, existem alguns alunos que não poderiam jamais estudar no EAD. O Josenildo está falando das viagens que ele fez e ele pôde fazer o curso mesmo que à distância. Então, a gente percebe também a questão de nós olharmos para essa situação, percebendo que existem perdas e ganhos, né, em todos esses aspectos. Agora, eu queria ver com o Josenildo qual é a postura do aluno. Você que foi aluno, qual era a tua disciplina de estudo em relação ao EAD? O EAD, ele simplesmente joga a matéria e você pega do jeito que for e faz do seu jeito, ou existe uma programação, existe um cronograma? Como é que funciona isso? Não, é tudo muito bem organizado, pastor Maurício. E esse cuidado dos professores do seminário para com os alunos do EAD é muito grande. Há um cronograma. Eu tenho 1 mês para fazer uma matéria. E não é simplesmente ir lá e fazer as matérias. Há um cronograma. Há uma sugestão de cronograma por parte dos professores. Então, a gente tem a possibilidade de nós mesclarmos tanto a parte de leitura quanto a parte de videoaula. Então, eu entendo que em 1 mês você consegue se organizar para que você faça meio que um curso de imersão. Porque, por exemplo, eu tive aula do professor Márcio aqui, que falou sobre princípios do direito eclesiástico. Foi muito legal.
dentro do mês, é lógico, eu fiz a matéria antes, porque foi tão boa a matéria, e estávamos em casa, nós juntamos o útil ao agradável. Então, o que era para ter sido feito em um mês, eu consegui adiantar para 15 dias. Entendi. Mas não que, tipo assim, eu fiz em 15 dias, eu fiz de qualquer maneira. Não, muito pelo contrário. Todas as perguntas, todas as dúvidas que eu endereçava para o professor, ele me respondia de pronto e imediato. Agora terminei o de psicologia com o pastor André. Excelente material. E o pastor, ele tem um cuidado de, tipo assim, a cada 2 horas que eu mandava uma pergunta para ele, ele me respondia, dava sugestão de livros. Então, quer dizer, o aluno, pastor, ele tem que ser disciplinado. Se você não é disciplinado, você não vai conseguir fazer a matéria em um mês. Então, você tem que tomar cuidado. É meio que aquele adágio popular, né? Um olho no peixe fritando e o outro no gato do lado. Então, você vai tocando com calma. E eu creio que o aprendizado é muito bom, porque a interação entre professor e aluno é muito positiva dentro do EAD. Estou falando, é lógico, do meu exemplo. Trabalho com o Ministério Infantil. Antes da pandemia, nós tínhamos uma frequência muito grande de trabalho. Então, sempre com as crianças, fazendo programação. Então, essa distância que eu tinha de vir ao seminário todos os sábados não dava. Então, quer dizer, eu conseguia, durante a semana, fazer todas as aulas, sem, é lógico, sem deixar de dedicar um tempo para a minha família, que é importantíssimo também. Sim. Então, você consegue equilibrar, digamos assim, o aprendizado com a prática também, né, pastor? O pastor, ele deu um exemplo aqui da aula que nós fizemos de homilética. Foi muito legal, porque no final o professor desafiou a gente a gravar uma pregação, postar no YouTube. Então, veio a pandemia, tipo assim, eu já tinha um traquejo já com a plataforma do YouTube. Então, foi tranquilo. Então, não pegou ninguém desprevenido. Então, se você é um aluno dedicado, que tenha disciplina, eu indicaria o curso EAD sem sombra de dúvidas. Não tem desculpa, né, pastor, para que você não se aperfeiçoe dentro do ministério. Hoje nós podemos perceber, né, que existem muitas facilidades, né? O EAD é mais uma plataforma, uma proposta de educação, mas o objetivo até desse encontro foi justamente desmistificar, né, pastor, professor Paulo Pescador, para que as pessoas possam entender como é que funciona o processo. E ainda nessa questão do processo, por exemplo, eu decidi, vou fazer o curso EAD. Então, eu vou esperar o próximo semestre para fazer, começa, então, em fevereiro, junto com o curso presencial. É assim que funciona, professor Pescador? Não. Nosso curso ele é modular, então o aluno ele pode começar a qualquer mês, a qualquer dia, inclusive, né? Porque quando ele faz o processo de matrícula, já na matrícula, no módulo de matrícula, nós já temos um material, né? Nós já temos um material que ensina o aluno a navegar na plataforma e um segundo material que já apresenta aulas de introdução à teologia, conceitos introdutórios da teologia sistemática, que traz conceitos, traz ali nomenclaturas e explicações, né, de algo importante que o aluno que nunca teve contato com a teologia, ele já vai começar a identificar logo na primeira disciplina que ele entrar. Então é imediato? Imediato. Tá. Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente, acostumado com o sistema presencial, a gente pensa numa matrícula que é semestral, né? Então, tem um conceito muito interessante que é de eutagogia, né? Nós estamos acostumados com a pedagogia, que é o ensino para as crianças. Depois de um tempo, né, começou-se a trabalhar mais o conceito de uma educação para adultos, que é a andragogia. E, atualmente, se trabalha muito a questão da eutagogia. Andragogia é o estudo para os adultos. Agora, a eutagogia é quando o sujeito, quando o indivíduo, ele já está maduro o suficiente para que ele possa conduzir a sua carreira, para que ele possa encontrar nos vários cursos oferecidos, nas várias opções, ele fazer o seu caminho.
E o EAD é um pouco isso, né? Porque eu não sugeriria, por exemplo, o EAD para uma pessoa que está no ensino médio, né? Não sugeriria também EAD até para uma pessoa que está fazendo a sua primeira graduação, apesar de ser possível fazer isso. Mas depois que você tem a experiência do ensino presencial, o ensino EAD é uma grande opção para você percorrer o seu caminho educacional. Mas eu quero ainda aproveitar os nossos irmãos aqui para conversar agora com o professor Márcio, como aliar o ensino teológico que pressupõe discipulado no EAD. Você que é professor, né? Como é que você pensa isso? Porque o ensino teológico não tem uma preocupação apenas acadêmica ou apenas de transferência de conhecimento. Como é que a gente pode aliar esse ensino da mentoria, do discipulado no EAD? Ok. Primeiro, deixa eu saudar aqui a minha igreja, que está em 99% no YouTube aqui. Pastor, pessoal da Harvest Field aí, obrigado pela força, pela audiência de vocês hoje aí. Obrigado pelos feedbacks aí, dizendo que no YouTube está sensacional, a live, o som, tudo perfeito, muito bom. O ensino EAD, pastor, só retomando a última questão, só como um testemunho, no ano de 2015, eu necessitei ser enviado pela minha igreja aos Estados Unidos, tive essa feliz oportunidade, e eu me lembro que eu entrei em contato com o Paulo Pescador, que já era coordenador, e falou: Paulo, como é que eu vou fazer? Vou ter que travar agora a matrícula e tal. Ele falou: cara, você está indo para o país que tem mais internet no mundo, então problema de internet você não vai ter, o EAD não tem distância, e é verdade, foi um trabalho, um tempo missionário que eu lá passei ali no sul da Flórida, e eu consegui fazer normalmente o meu curso teológico, dei um prosseguimento, foi só uma questão de disciplina, e aqui eu queria até retomar esse conceito, acho que é muito importante para o EAD, acho que é o fator preponderante para você que quer uma formação teológica à distância, é a sua disciplina. Eu, por exemplo, estabeleci um horário para fazer as minhas aulas, e embora a plataforma me possibilite fazer durante as 24 horas do dia, eu falei, não, eu vou fazer todos os dias antes de ir para o meu trabalho, por exemplo. Acordava 1 ou 2 horas mais cedo e fazia a aula que correspondia àquele dia antes de ir para o meu trabalho, justamente para que eu tivesse essa disciplina, para não correr aquele risco, como eu posso fazer a qualquer momento, então eu vou deixar mais para tarde, eu vou fazer mais à noite, e outros compromissos vão surgindo e a gente não consegue dar conta do resultado, né? Então, acho que o fator é disciplina. Se disciplinar-se, se entender dentro deste mundo como é que você pode realmente performar, como é que você pode realmente dar resultados. Eu acho que por aí a plataforma ela só vem agregar. A questão do discipulado, na verdade, ela me preocupou no momento. A distância do professor me causou essa dificuldade de ter uma certa mentoria durante o curso, né? Quem que vai cuidar de mim, embora tenha o papel do tutor, e o tutor aí às vezes está muito mais voltado somente à aula ali que ele está dando. E isso me preocupou, porque dentro desse nosso mundo multidisciplinar, o gostoso é eu estar ouvindo aqui uma aula sobre hamartiologia e já fazer uma análise junto com soteriologia, como é que eu encaixo tudo isso? Eu tive um privilégio, pastor, tive o privilégio do meu irmão, que tinha acabado de fazer o curso, e que estava já cursando a faculdade de teologia, ele pôde me ser esse tutor, na melhor, esse mentor. Então, não raras as vezes, eu troquei e-mails, eu troquei WhatsApp, a gente se encontrava para um café, e, por mais sorte, ainda a gente se encontrava na mesma casa, porque era meu irmão, e falava, o Paulo Pescador falou um negócio de soteriologia lá, que eu estou aqui, estou na discussão ainda, rapaz, esse negócio de calvinismo e arminiano aí não vai ficar na aula, não. E foi muito bom poder acertar com o meu irmão, que era um menino que é muito estudado, aliás, é um referencial para mim, sabe muito mais do que eu de teologia, mas é com quem eu pude conversar. Então, a mim foi um pouco mais fácil para eu suprir essa questão do discipulado. Mas eu indico para os meus amigos que recorrem ao EAD teológico, eu falei, olha, procurem esse mentor. Muito provavelmente ele vai estar ali dentro da sua própria comunidade evangélica, vai ser o seu pastor, se tiver um tempo, ou vai ser um líder que geralmente já é formado, já tem uma formação muito boa, né? Ou, se não, faça uma amizade. Eu fiz amizade com alguns amigos meus que estavam no EAD. A gente se encontrou, inclusive, tomou café. Então, esse momento foi muito importante para a gente se cuidar um do outro e buscar essa questão de discipulado, que foi muito importante. Mas ter a figura da mentoria, eu acho que é muito importante. E se for dentro da sua comunidade, eu acho que melhor, porque alinha essa questão.
Perfeito. Sim, claro, professor. Só complementando um pouquinho a questão do discipulado, uma vez que, graças ao irmão dele também, eu acabei me envolvendo com essa questão de discipulado, que foi algo que mudou a minha vida e de alguns irmãos que fizeram comigo, né? Na época, eu criei um curso de discipulado, tudo. É interessante a gente saber, assim, para não ser nem justo nem injusto com EAD ou com presencial, a gente pegar o conceito de discipulado. Discipulado, a grosso modo, seria aprender com um mestre, não somente por meio de ensinamentos teóricos, mas principalmente por meio de ensinamentos práticos, né? Ali. E quando a gente fala de discipulado cristão, nós vamos além. Por quê? A coisa é muito mais exigente, porque você tem que aprender com o mestre, quando eu falo o mestre aqui, entenda o Senhor Jesus, né? Conviver com o mestre, adotar não somente o modus vivendi do mestre, mas também e principalmente moldar o seu caráter, a sua personalidade segundo o caráter do mestre, que seria até aquela questão parecida com o fruto do Espírito, que a gente vê as características do Senhor Jesus ali sendo listadas, e nós devemos desenvolver. Então, é algo assim, que tanto EAD quanto presencial tem um papel muito importante nessa questão do discipulado, na parte de transmissão do conhecimento. Mas nenhum e nem outro é completo em si mesmo. Da mesma forma que o seminário ele não forma integralmente o pastor, mas ele tem um grande percentual de importância na formação do pastor, o curso também, o discipulado, do mesmo modo, né? Você, numa aula presencial, o professor passa o conteúdo também, mas ele não vai sair da sala de aula para ir fazer junto com o aluno, que seria o verdadeiro discipulado cristão, e entra na importância do que o Márcio falou, né, da mentoria. Só esse comentário aqui. Perfeito. E nessa questão do discipulado, eu acho que o Márcio tocou num assunto muito que é fundamental, que é a ligação da igreja local com o aluno. Quando um aluno está indo para o seminário, é importante que ele tenha um tutor na própria igreja local, que seja um pastor, que seja um líder, que seja uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já passou pelo próprio seminário também, para poder fundamentar ou dar base para que esse aluno possa crescer também, não somente no conhecimento teológico, mas também na prática. E também no caráter. Afinal de contas, um seminário teológico não trabalha apenas o conhecimento intelectual, mas, sobretudo, o caráter cristão. Então, é importante que haja esse cuidado, por isso que nós estamos nos preocupando com esse assunto, e é interessante porque também no presencial é possível você não ter esse contato, é possível você não ser discipulado também por ninguém. Existem alguns alunos que entram no seminário teológico apenas pensando em si mesmos, né? E às vezes até em conflito com os seus próprios líderes. E é importante, então, ter esse cuidado ao entrar num seminário teológico. Agora, um outro aspecto que eu queria destacar e terminar, né, com essa questão, justamente falando com o professor Pescador, como você avalia, então, o EAD do STBnet? Eu gostaria de passar essa pergunta para todos. Como é que você vê esse ensino à distância no STBnet? Qual seria o fechamento, a avaliação geral que você faria? Assim, essa pergunta é muito importante realmente ser respondida pelos três, né? Eu, na visão de coordenador, administrador, o Josenildo na visão ali de aluno formado e formando, né? Formado no médio, formando no bacharelado livre, e o professor Márcio, né, na qualidade de ex-aluno ali, aluno também formando no bacharel livre, né, e professor, né, uma área que ele domina muito bem. Realmente era até interessante ele falar um pouquinho da disciplina dele, se der tempo, né. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência aqui, bem rápido, né. Tem uma parte pessoal que eu preciso falar, né, algo importante. Eu guardei isso para mim, contei para os diretores, e agora eu vou abrir a público, tá? Como começou isso?
Eu trabalhava em uma empresa de turismo que eu amava muito, uma empresa muito boa, muitos amigos lá, mas ela estava assim já fechando as portas, né? Eu estava operado do ombro e estudei ali muito tempo com um desejo muito grande de dedicar-me 100% na causa do ensino teológico, do ensino bíblico, e é algo muito difícil. E numa das últimas semanas, ou na última, se não me engano, eu tive um sonho muito claro, que vinha um diretor do seminário, o pastor Sérgio Mascarenhas, com uma pastinha na mão, e me chamava, e falava: pescador, eu quero falar com você, aquele jeitão do pastor Sérgio, né? Eu ia na sala dele, ele falava: olha, Deus tem algo para você, aqui é um desafio, e você precisa aceitar. Se você aceitar, né, vai ser difícil demais? Vai. Você vai passar sufoco? Vai. Mas Deus vai te dar graça. Aquele jeitão do pastor Sérgio passou. Na mesma semana, estou eu aqui numa aula de hebraico com o pastor José Ribeiro, vem o pastor Sérgio com a pastinha, ele nem é de interromper a aula, né? Bateu na porta: posso falar? Pescador, preciso falar com você. Veio uma certeza absoluta sobre mim de que ele ia falar a mesma coisa do sonho. Dito e feito. Entrei na sala, falou tudo que ele falou no sonho dias antes, ali na mesma semana, né? Tem o desafio, aí ele abriu, lógico, no sonho ele não abriu o que era, mas aqui ele abriu, que era o EAD, falou que Deus ia honrar, que ia ser difícil, e honrou, né? Nos momentos de maiores dificuldades, que eu ia passando realmente sufocos, né? Aí tinha um amigo que Deus usou realmente para ir me segurando ali as pontas, e eu conseguia, financeiramente dizendo, né, eu conseguia desenvolver material, estudar, preparar coisa, e o EAD foi andando, né? Então, tem mais histórias aí, mas eu não vou contar, né? Fica aí para o pessoal aí, uma hora que quiser tomar um café, almoçar, que a gente puder, né? E diferencial do nosso curso, que eu acredito, é o conteúdo. O pessoal sempre analisa, porque tem gente que teve experiências com EADs ruins, né? Eu estava falando com o Márcio, inclusive, no caminho, né, Márcio? A pessoa tem uma experiência ruim com o EAD, ela acha que o EAD não presta, né? Ela tem uma experiência ruim com qualquer curso presencial, mas ela não vai falar isso, que ela já sabe que tem outros cursos bons, mas ela não tem um referencial ainda, né? O EAD ele está se consolidando cada vez mais, né? Então, tem cursos ruins, tanto em presenciais quanto em EAD, e cursos excelentes. O nosso o diferencial é o conteúdo. E o nosso conteúdo é ortodoxo, ou seja, nós temos a Bíblia como regra de fé e de prática, como a palavra de Deus, inerrante, né, inspirada e válida para todas as épocas, válida para todas as áreas da nossa vida, e disso nós não abrimos mão, né? Outro diferencial do conteúdo, né? Vários alunos compararam o nosso curso, né, com outros cursos que fizeram e falaram: olha, é muito bom, e com cursos grandes, viu, pastor Maurício? Isso deixa a gente alegre, né? E outros entraram para ver como é que era e nunca mais saíram, né? Material didático também excelente, né? Nós procuramos, hoje nós estamos num projeto aí de desenvolver material próprio aí, né? E a gente tem alguns materiais, e todos os professores, mesmo aqueles que não passam um material próprio, de própria autoria escrito, também tem materiais didáticos excelentes, slides com conteúdo, né? Professor tutor, que é o que eu já falei, né? Nossos professores também são tutores, a maioria deles, né? Os que não podem, muito ocupado, sempre vai indicar alguém qualificado, capacitado para fazer a tutoria, né? Nosso curso tem sido divisor de água na vida de muitas pessoas, muitos têm testemunhado que realmente mudaram, tanto no presencial, a gente ouve isso toda hora, nosso curso presencial é excelente, e nosso curso EAD, ele, graças a Deus, não tem ficado atrás, né? A gente fala de diferença, a grande diferença do presencial para o EAD não é transmissão de conteúdo, gente, não é. A grande diferença, justamente, é a questão da comunhão, né, do contato. É muito bom estar aqui, realmente, é muito bom o culto, né, pastor Maurício? Nosso culto está suspenso temporariamente por conta aí do isolamento, da pandemia, mas é algo importante de voltar. Tem muitas experiências aí nesse culto que é algo fantástico. A comunhão, né? Você sair para almoçar, pastor Maurício pregou, aí a gente sai comentando: rapaz, você viu aquilo, rapaz, que profundo, que revelação. Brincadeira, pastor. Mas é mais ou menos isso, né? O pescador dá uma aula, pessoal: rapaz, que foi aquilo que o pescador falou ali, hein? Não sei não, viu? E por assim vai, né? O presencial é importante por isso também.
Plataforma, o Márcio já falou, não preciso falar muito, né? Nós temos uma plataforma dinâmica, em constante desenvolvimento. Esses dias já desenvolveram novas funcionalidades, aí melhorou ainda mais, né? Nosso curso. Temos atividades como videoaulas, né? Nós procuramos passar um conteúdo completo, tá? Nas videoaulas. O que o professor passa num semestre, nós colocamos na videoaula. Por quê? Eu tenho estudado um pouco sobre ensino à distância, ouvido palestras também. E o pessoal da educação, o pessoal das universidades, o que acontece? Eles contestam muito esse modelo primário, primitivo, que veio de ensino à distância, com aulas curtinhas e conteúdo raso. Hoje é algo que eles já estão contestando bastante, porque, inclusive, tem uma autora que diz que isso aí vem da indústria, indústria do ensino, né? Ela chama de indústria do ensino, algo pronto, não, é algo caro, você tem que fazer curtinho para tentar ter o máximo de lucro, mas isso daí não funciona. E outro aspecto, o perfil do aluno de teologia é diferente do perfil dos alunos de outros cursos. Por quê? Em outro curso que você vai fazer para aprimorar profissionalmente, ganhar mais dinheiro, você faz de uma forma, né? Mas você não degusta, você faz aquilo muitas vezes porque você precisa fazer, né? Às vezes degusta sim, né? Porque tem professores excelentes que chamam a atenção para aquele conteúdo. Porém, no EAD de teologia, por exemplo, o perfil do aluno é diferente. Ele quer ouvir algo, ele quer aplicar aquilo que ele está aprendendo na sua vida, na vida das pessoas que Deus colocou aos cuidados dele. Então, o que acontece? Ele realmente se empenha, ele não gosta, é algo de experiência minha, pastor Maurício. Os alunos não gostam. Você pode até não fazer uma aula longa, você pode dividir uma aula em 2 de menos tempo, mas ele não gosta, aluno não gosta de conteúdo incompleto em teologia. E o senhor sabe que há coisas complexas que não dá para explicar assim, né? Você fica devendo, né? Então é um perfil diferente, né? Material didático também a gente tem indicações, né? Fóruns. O que o Márcio falou do pastor Maurício era um fórum ali, o pastor Maurício falando sobre as escolas teológicas, né? O senhor deve se lembrar disso aí, né? O pastor Maurício nunca fica velho, sempre está com a mesma carinha nova. Tudo. Não parece que foi ontem que ele deu? Vai olhar a data daquilo ali. Vou pegar a receita com ele aqui. E, por fim, aqui a interação pela plataforma, né? Nossa interação hoje ela é assíncrona, tá? Ela não é em tempo real, mas nós temos projetos para melhorar cada vez mais o curso e, quem sabe, para frente a gente fazer a questão síncrona também, ou seja, em tempo real, algumas atividades. Porque há formas de se planejar o EAD. EAD demanda muito planejamento e as formas de você fazer, tem formas, por exemplo, que você vai fazer atividades síncronas, ou seja, em tempo real você tem que agendar antes dentro da plataforma para poder realizá-la, com confirmação de presença e tudo mais, né? Então é isso, tinha muito a falar, tem muita coisa para falar mesmo, o tempo é curto, eu vou parar por aqui, né, porque senão já deve ter estourado o horário, não sei. Já, né? Parei, gente. Já estourou. Mas eu quero agradecer, né, a fala do professor coordenador Paulo Pescador, porque ele é o coordenador do curso, ele tem o domínio, né, tanto da forma como também do conteúdo que está sendo dado. E, então a fala dele é muito importante, por isso que você pode usar bastante do tempo, mesmo o pescador está perdoado. Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez, falou, mas eu estou achando errado esse curso teológico tem algum problema, porque não é Paulo Pescador, quem é o pescador é o Pedro, né? Mas esse é um problema aqui do curso que a gente não conseguiu resolver ainda. Pensamos até em mudar o nome do pescador, mas continua sendo Paulo Pescador. Eu tive pouco contato com o pastor Ernesto Nini, no finzinho já da vida dele, mas uma coisa que ele me chamou foi isso daí. Paulo era doutor, Pedro era pescador. Então, esse é um problema que você vai carregar para a vida inteira, né? Josenildo, você que estudou aqui também, em poucas palavras também, vou pedir até para o Márcio também, para a gente resumir, né, o que você vê de importante, então, aqui no ensino teológico do STBnet, aquilo que marcou na sua vida. Estudar no seminário para mim foi uma honra. Gostaria de agradecer a minha comunidade Batista Betel, na pessoa do pastor Alexandre, do pastor José, por ter acreditado no meu ministério. O ensino
teológico no meu ministério foi um divisor de águas, é um divisor de águas, porque eu estou tendo a oportunidade de colocar em prática tudo que eu tenho aprendido aqui no seminário, e Deus tem mostrado os frutos. Então, acho que muito mais do que falar, vá lá na Igreja Batista Betel que você vai ver o ministério que Deus tem levantado, não só na minha vida, mas na vida da nossa comunidade. Porque as nossas crianças hoje, pastor, são uma bênção. Nós temos um culto das crianças toda sexta-feira, que elas estão aprendendo a orar, e tem aumentado cada vez mais. Então, para você que quer se dedicar, que quer ser um obreiro aprovado por Deus, entre no seminário, se dedique, porque com certeza o Senhor vai abençoar mais e mais o seu ministério. E tem até uma frase que um amigo do pastor usa, que assim, que muitos alunos passam pelo seminário, muitos, mas pouquíssimos alunos permitem que o seminário passe na vida das pessoas. E eu tenho aprendido isso no seminário, que o seminário ele tem passado na minha vida, e ele tem feito uma baita diferença. Então, eu recomendo você. Não existe desculpas, pastor. O Josenildo estava falando da Igreja Betel, né? O pastor José Silva foi aluno aqui no seminário, a sua esposa também, a irmã Sueli, né? O Alexandre, se eu não me engano, o Alexandre também estudou aqui, mas o Danilo estudou aqui também. Danilo. Né? O Roberto Garbini, quer dizer, tem uma moçada lá que estudou aqui, tanto no presencial e agora você no EAD também, né? Sim, igreja muito querida. E para mim é uma honra, né? Porque a igreja acreditou no meu ministério. Sim. E a gente vê muito isso na teologia pastoral, em que o pastor Paulo, ele fala que a igreja tem que dar o suporte para o seminarista. Então, a minha comunidade, graças a Deus, tem sido esse canal abençoador do meu ministério, Amém. Da minha vida. Então, eu acho que é fundamental isso, o seminarista não se sentir sozinho, a comunidade apoiar e trazer ele. E o seminário, como o pastor falou, é uma pérola, né? Que nós não devemos fechar as portas do seminário, mas sim valorizar. Porque poucas são as denominações, pastor Maurício, que têm um centro de excelência como o seminário, em que os nossos obreiros são preparados dentro dos conteúdos da palavra de Deus. Amém. Obrigado, Josenildo. Eu quero agora passar para o Márcio, professor Márcio, para encerrar também, falando sobre o EAD. Amém. Eu acho que o Josenildo já deixou bem claro para todos nós a competência, a capacidade, a oportunidade que o seminário oferece para todos nós. Nós temos muitos amigos aí na nossa live, nos diversos canais que estão abertos, e fica aqui a minha fala para você, e eu vou ser repetitivo, né? Todos vocês que já me procuraram lá na igreja ou em outros lugares e procurando uma informação, onde que eu posso estudar, e é tão difícil, eu sempre indiquei o seminário Enéas Tonini, em razão da sua competência, do grau, do seu nível de ensino. O pescador falou bem que nós somos um seminário ortodoxo, e é muito bom, porque o ortodoxo nos faz entender muito bem as passagens de Calbart, nos faz entender que há alguns que a gente pode visitar e nunca mais voltar lá, né? Paul Tillich e outros aí, a gente dá uma visitadinha, conhece, mas não volta mais lá. Volta para a Bíblia Sagrada, que realmente é o nosso fundamento de fé e regra de fé. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser obreiros que nos apresentamos ao Senhor manejando muito bem a palavra. Então, eu acho que Paulo já nos ensinou o que é que nós temos que fazer, a Bíblia nos ensina o que nós temos a fazer, e o seminário é uma ferramenta que Deus está colocando para você que nos assiste. É muito acessível de qualquer lugar, é muito acessível financeiramente, é um curso muito barato, o seminário poderia tranquilamente cobrar mais caro do que ele cobra, porque ainda assim valeria a pena e assim faria jus ao conteúdo que você vai ter. Mas se você que está me ouvindo aí quer uma oportunidade de iniciar estudos bíblicos dentro de uma proposta seminarista, fica aqui também a minha dica. Vem para o seminário Enéas Tonini, não vai fazer falta na tua vida, vai agregar demais. Deus abençoe, pastor. Eu quero agradecer ao Seminário Teológico Batista Enéas Tonini, quero agradecer ao pastor Omar Bianchi, que é o diretor-geral desta casa, e a todos os diretores, professores, e ao Paulo Pescador, por essa oportunidade que nós temos de conhecer mais esse trabalho, que é o trabalho do EAD. Agradeço a presença do Jó, né, e também do Márcio,
que nos ajudaram a ter esse ponto de vista do aluno e também do professor. E você, meu irmão, eu vi que algumas pessoas que acompanharam pelo Facebook tiveram problemas no áudio, mas está gravado no YouTube. Você pode revisitar desde o começo essa entrevista e pode mandar também as suas dúvidas. Nós temos aqui a participação de pessoas muito queridas, o José Aparecido, o Samuel, Alice Silva, Ana Dias, o José Aparecido eu já disse, também o Jorge Henrique, a Lili Moura, o Walter Vieira, pastor Sandoval, amigos que realmente também deixaram o seu cumprimento ao seminário, João Lopes, e tantos outros irmãos e irmãs que participaram aqui, o doutor Leandro também, todos que participaram aqui do nosso bate-papo, trazendo o seu cumprimento e fazendo alguma pergunta. Pelo que eu vi, as perguntas que foram feitas aqui, a gente pôde, na conversa, dirimir as dúvidas. Mas caso haja alguma dificuldade, alguém tenha ainda alguma questão a dizer, fala conosco. Vou passar aqui para o Paulo Pescador, para ele dar o contato para os irmãos também. Esse contato vai ficar aqui na página, no YouTube, para que os irmãos possam também conversar mais acerca do curso. O telefone aqui, o Paulo, é 3663-2000. 3663-2000, ele é WhatsApp Business também. Tem um telefone agora de atendimento, nós estamos melhorando aí o curso a cada vez mais, estamos formando equipes. Então, nós formamos o departamento de atendimento, o Henrique é o responsável agora, né? Eu estou sem o número dele de cabeça aqui, mas eu posso passar depois, porque este vídeo ele será editado, inclusive, e postado novamente no YouTube. A gente vai deixar algumas coisas ali na descrição também do vídeo. Todos os contatos ficarão na descrição desse vídeo, ok? O telefone do seminário geral é 11-36-63-2000. Então, esse telefone já dá para entrar em contato, mas, claro, já tem um específico do EAD que vai ser deixado na descrição. Mais uma vez, quero agradecer Paulo Pescador, Jó, e também quero te agradecer, Márcio. Que Deus abençoe o ministério de cada um. E meu irmão, minha irmã, nós teremos ainda outras entrevistas e a gente conta sempre com a tua participação e essas entrevistas estão gravadas para que você possa também compartilhar com alguém. Deus abençoe. Até a próxima entrevista.